Isabel Mega, te fazendo a pergunta que não é para te derrubar, diferentemente das estratégias de uma sabatina. Como é que ficam essas questões dos votos? Porque Jorge Messias tem de se preparar para as perguntas que possam vir e, ao mesmo tempo, eu não sei se nessa véspera ainda tem uma procura, um aperto de mão e tudo mais para tentar convencer alguém, ou se a gente está falando mais do governo mesmo nesta véspera, ajudando principalmente em cima dos votos de quem pode definir o futuro de Messias, que é o Centrão. Bem-vinda, Bel. Oi, Elisa, bom dia para você, boa terça, até o Cury também, tinha tempo que não encontrava com ele, quem está assistindo a gente. É um pouco de tudo, Elisa, porque ainda dá tempo de pegar o telefone, fazer uma ligação para aquele parlamentar que ainda não declarou o voto, são esses parlamentares que eles estão mirando nesse momento, que pode ter dali, desse mecanismo de um parlamentar que não está querendo se comprometer muito publicamente, pode vir um apoio velado. É nisso que se aposta, isso é de praxe em sabatinas desse tipo, que envolvem grandes cargos, como uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Então, dá tempo ainda para fazer esse tete a tete, mas, sobretudo, para você ter uma organização da articulação do governo também. Ontem teve uma reunião no Palácio do Planalto com os senadores que integram esse time de defesa e artilharia também do governo Lula no Senado Federal para alinhar essas estratégias. Tem um ponto que é muito procurado pelos aliados de Messias, que é a busca por senadores do Centrão. Senadores, inclusive, que têm um posicionamento bem alinhado com o posicionamento do presidente Davi Alcolumbre, que está naquela posição de, bom, quem não ajuda, pelo menos não atrapalha. E isso já é bastante válido, porque se Alcolumbre não tiver grande influência sobre esses senadores do Centrão, esses senadores podem dar um voto favorável ao Jorge Messias e, com isso, contribuir para aquela conta de que ele tenha hoje pelo menos 47 votos no plenário para ser aprovado. Lembrando que ele precisa de 41 votos. E cada voto importa porque vai trazendo uma margem a mais de confiabilidade nesse processo. Não dá para o Palácio do Planalto chegar nas vésperas da votação e se arriscar com um cenário em que Messias eventualmente não possa ser aprovado. É por isso que eles estão levantando a tese de que há uma confiança de que pelo menos 47 votos eles têm. A própria oposição, e aí foi conversar nos últimos dias também com os senadores da oposição, está dizendo isso, acredita que, e aí reservadamente, né? Ninguém está falando assim abertamente, mas reservadamente alguns senadores acreditam que sim, Messias tem o voto para passar e que se eles quisessem tentar frear essa movimentação positiva para Messias, eles teriam que mirar um grupo de 15 parlamentares do Centrão, chamando a atenção principalmente para esses parlamentares que são mais próximos do presidente Davi Alcolumbre. A própria oposição, como a votação é secreta, pode contribuir com votos favoráveis ao Messias. Esse é outro cenário que eles trabalham bastante. Está tendo muita pressão desses parlamentares, com toda a certeza. Mas muitos têm uma boa relação com o Messias, apesar dessas divergências ideológicas de ser um ministro que é indicado pelo presidente Lula. Ainda assim, é sempre preciso pensar que, já que ele tem um cenário hoje de favoritismo, a aprovação do nome dele, tem que prezar por uma boa relação quando ele atravessar a Praça dos Três Poderes e estiver despachando diretamente do Supremo Tribunal Federal. Que parlamentar que não quer ter uma boa relação com o ministro do Supremo? Então, isso tudo entra na conta nesse momento, mas o cenário é de respiros mais aliviados, mas ainda assim de contagem voto a voto, de mapeamento disso tudo. E aí, Elisa, para te entregar, né, o que chama muita atenção, fui questionar alguns parlamentares mais próximos de Davi Alcolumbre e de Rodrigo Pacheco, é justamente esse mote do quem não ajuda, pelo menos não está atrapalhando. Então, isso por si só já é algo bastante valioso nesse momento, se referindo justamente a essa dupla, Alcolumbre e Pacheco. Alcolumbre tanto articulou para ser Pacheco indicado, Pacheco saiu preterido, mas tem uma boa relação com o Planalto, então também está no campo desses que não estão inviabilizando o Messias. Isabel Mega conversando com a gente ao vivo da Capital Federal.